Continuando então aqui o nosso estudo de pronomes, agora nós vamos falar de pronomes possessivos, né? O que são os pronomes possessivos? São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, o possuidor no caso, eles vão acrescentar a ela, no caso, a pessoa gramatical, né, a ideia de posse de alguma coisa, ou seja, algo possuído, a coisa possuída. Então, os pronomes possessivos, eles concordam em pessoa com o possuidor e em número e gênero com o ser possuído. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Saia da minha casa. Então, nós temos aqui o pronome possessivo minha, né? Dando ideia de posse, minha casa. Vamos conhecer, então, aqui os possessivos. Pessoal, aqui temos o singular, o plural, pessoa do discurso e os pronomes possessivos. Então, a primeira pessoa do singular, os pronomes possessivos são meu, minha, meus e minhas. Então, primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas. A segunda pessoa do singular, os pronomes possessivos são teu, tua, teus, tuas. Na terceira pessoa do singular, os pronomes possessivos são seu, sua, seus, suas. Ok? Primeira pessoa agora do plural. Primeira pessoa nós temos nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. E terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Então, estes são os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles geralmente dão a ideia de posse. Geralmente. Por que eu digo geralmente? Por causa disso aqui, ó. Os pronomes possessivos nem sempre expressam a ideia de posse. Geralmente, a maioria das vezes sim, mas nem sempre. Eles podem indicar, por exemplo, afetividade, respeito, cálculo aproximado, ação habitual, ofensa ou predileção. Quer ver um exemplo? Ó? Meu caro professor, preciso falar com você. Nesse caso, ele está indicando o quê? Afetividade. Ó. Meu caro professor. O professor não é da pessoa, a pessoa não é dona do professor, né? O professor não é uma coisa possuída aí. No caso aí é apenas o quê? Né? Uma afetividade. Sua vez de ser atendido, minha senhora. Nesse caso, o minha aí é só um sinal de respeito, pessoal. Acho que Paulo deve ter os seus 40 anos. Aí, no caso, nós temos a ideia de quê? De cálculo aproximado. Ó. Costumo fazer minhas caminhadas à tarde. Minhas caminhadas aí está dando ideia de quê? De ação habitual. Então, nem sempre o pronome possessivo dá ideia de posse, tá, pessoal? Mas não é por isso que agora ele vai deixar de ser pronome possessivo, ele continua sendo. Por que você não me falou antes, seu idiota? Então, aí nós estamos dando um exemplo de quê? De ofensa, né? A pessoa está ofendendo alguém. Jesus Cristo sempre será meu exemplo de vida. Aí nós temos o exemplo de quê? De predileção. Tá, pessoal? Então, quer dizer, preferência, né? Nem sempre, embora os pronomes sejam possessivos, mas nem sempre eles vão dar ideia de posse. É bom que você tenha isso em mente, né? Claro, na maioria das vezes isso vai acontecer, até porque o nome é pronome possessivo, né? Só que sempre tem aquelas exceções, né? O emprego de seu ou sua, às vezes ele pode causar duplo sentido em certas frases. Então, para você, ó, se eu disser assim, ó, Joaquim contou-me que Sandra desaparecera com seus documentos. Aí eu pergunto para você, de quem era o documento, pessoal? O documento era de Sandra ou o documento era do Joaquim? A gente não consegue responder, né? Então, como é que a gente faz para resolver essa situação? Você troca e coloca a palavra dela ou dele, ó. Joaquim contou-me que Sandra desaparecera com os documentos. Olha aí, ó. Se eu colocar dele, então eu sei que os documentos eram do Joaquim. Se eu colocar dela, aí eu vou saber. Se eu vou saber, ó, se eu colocar dela, né? Ficou cadela, uma cacofonia aí. Então, se eu colocar a palavra, o pronome demonstrativo dela, aí eu vou saber, né, que o documento é que era de Sandra. Então, cuidado aí com o emprego do seu, principalmente nas suas redações, para não dar um sentido ambíguo, né, um sentido duplo, tá? Então, é isso aí. Continuando, pessoal. É facultativo o uso de artigo
né, diante dos possessivos adjetivos, né? Você já sabe o que é um possessivo adjetivo. É um pronome adjetivo, aquele que acompanha o nome. Então, o uso do artigo, nesse caso, ele é facultativo. Tanto eu posso dizer assim, ó, trate bem seus amigos, como eu posso dizer trate bem os seus amigos. Então, eu tenho aqui um seus, que é um pronome quê? Um pronome possessivo adjetivo. Tanto posso dizer, ó, ainda não era para ser não, peraí só um instante. Pronto. Ainda não consertei seu computador, como eu posso dizer, ainda não consertei o seu computador. Então, o uso aqui do artigo, ele é facultativo em relação aos pronomes possessivos adjetivos. Agora, pessoal, quando o pronome possessivo é empregado substantivamente, a presença do artigo ou de outro determinante que o substitua é indispensável. Olha aí, ó. Não encontrei meu livro, mas vi o teu. Olha isso. Então, esse o aqui, ó, ele é, no caso aqui, o teu aqui é um pronome possessivo, só que agora ele é um pronome que substantivo. Nesse caso, o aqui, ou algum determinante, aí ele é indispensável. Você precisa colocar, ó. Este celular é mais bonito que o meu, né? O meu. Então, veja, eu tenho aqui o meu, ó. O, né? É mais bonito que meu. Aí já ficava sem sentido, né? Entendido? Então, em relação a pronomes adjetivos, o uso do artigo ele é facultativo. Em relação aos pronomes substantivos, no caso possessivos, ele é indispensável. Na língua portuguesa, os pronomes possessivos, eles concordam com a coisa possuída e não com o possuidor. Ó, ele concorda com a coisa possuída. Ó. Se eu disser assim, ó, eu vi todos os políticos e seu assessor planejando a campanha. Pessoal, olha só, vi todos os políticos. Olha só, os políticos, né, eles são os possuidores. Qual é a coisa possuída aqui no caso? É o assessor. Veja, ó, o assessor está no singular, não tá? Observa que o seu também está no singular. Então, veja, concorda com o possuidor. Aliás, concorda com a coisa possuída e não com o possuidor. A coisa possuída aqui, nesse caso, é o assessor. Ó. No caso aqui, ó, o rapaz e sua mãe passeavam pela praça. Né? A mãe é de quem, pessoal? É do rapaz. Então, o rapaz, no caso, ele é o possuidor. A coisa possuída, entre aspas, né? Porque mãe não é uma coisa, mas enfim. A coisa possuída aqui é quem? É mãe. Então, mãe está no singular, está no feminino. O rapaz está no singular e está no masculino. Então, ele vai concordar. O seu aqui, no caso, o pronome possessivo aqui, vai concordar, né, com o possuidor, com a coisa possuída e não com o possuidor. Continuando, o pronome seu não indica posse quando dá alteração de pronome de tratamento senhor. Olha aí, pessoal, ó, quando eu digo assim, ó, quem construiu esta casa foi o seu Antônio. Não é, nesse caso, ele não está indicando posse, né? Está dizendo que é o senhor Antônio. Aí, no caso, é um pronome de tratamento, né? Senhor Antônio, e não o seu, dono do Antônio, ou alguma coisa. Ó. Seu João é um excelente pai, ó. Seu João, né? O senhor João. Na verdade, aqui estamos tratando aqui apenas de um pronome de tratamento e não indicando posse. Então, geralmente não se devem usar pronomes possessivos diante de partes do próprio corpo ou faculdades do espírito. Olha só. Amanhã irei cortar os cabelos e não cortar meus cabelos, tá? O correto é cortar os cabelos. Diante de partes do corpo, nós não devemos utilizar os pronomes possessivos. Olha aí, ó. Vou lavar as mãos, né? A gente geralmente diz assim, vou lavar minhas mãos, mas o correto é lavar as mãos. Menino, cuidado para não machucar os pés e não seus pés, né? Renato perdeu o senso, não perdeu seu senso. Então, aqui, no caso, dando vergonha. É a vergonha. Então, diante, né, de partes do corpo ou faculdades do espírito, você não deve colocar pronome possessivo. Né? A única coisa que está errada aqui é a letra, né? Que aqui ó, ficou F e depois o E. Espera aí que eu vou já corrigir. Pronto, pessoal, corrigi. Né? Algumas pessoas, às vezes, podem não gostar assim. Então, GH agora. Os pronomes possessivos são usados em muitos casos para indicar afetividade, respeito e consideração para aquilo que a gente já falou no começo. Sente-se, por favor, meu senhor. Né? Meu ilustríssimo amigo, é um grande prazer revê-lo. Né? Então, nesse caso aqui, estou falando uma afetividade, né? Quer dizer, meu grande amigo. Ok? Bem, continuando.
Temos aqui, ó, para realçar o caráter possessivo, nós podemos empregar as palavras próprio ou próprios, própria e próprios, para realçar ainda mais, ó. Gosto de dirigir meu próprio carro. Eu posso dizer assim, ó, posso dirigir meu carro, não tem problema, mas eu posso ainda usar, para enfatizar mais ainda, eu posso dizer que é meu próprio carro, não é para dizer que é meu mesmo. Ele foi preso em sua própria casa, na casa dele, né? Mas aí foi em sua própria casa. Poderíamos colocar só em sua casa, mas queremos dar uma ênfase maior, em sua própria casa. E os pronomes oblíquos me, te, lhes, nos e vos podem apresentar o valor possessivo. Então, por exemplo, ó, pisaram-me os pés, pisaram meus pés. Roubaram-me os documentos, roubaram meus documentos. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós aqui finalizamos o estudo dos pronomes possessivos. Nos encontramos com esse assunto nos exercícios.